Vai bater um papo bem interessante, polêmica do momento, né? Que a gente tá falando muito sobre isso, sobre as mães dos bebês reborns, mas a gente vai um pouco além, sabe? Um pouco além do convencional. A gente vai dar um olhar mais profundo e um olhar mais respeitoso para isso. Então, qual é o olhar da constelação para essa dinâmica que está acontecendo? Tudo aquilo que a gente não sabe lidar, que a gente ainda tem dificuldades de entrar em contato com aquela dor, com aquela relação difícil, a gente tende a reprimir. E aquilo que foi reprimido, suprimido, escondido lá no fundo da alma, ele tem o impulso de voltar de novo para ser visto. E também uma vontade íntima da alma de tentar assimilar, de tentar resolver aquilo de novo. Então, para que eu tente ressignificar aquilo, eu pego esse conteúdo interno e vou projetar em algo ou em alguém, em um objeto, em uma pessoa. E literalmente é essa a dinâmica que acontece, né? O reborn, ele vira literalmente um símbolo daquilo que a gente não está conseguindo lidar lá dentro. Então eu preciso significar aquilo, transformar aquilo num símbolo, talvez em algo até palpável, que o meu consciente consiga trabalhar aquilo. Porque o nosso consciente, ele tem essa necessidade de dar significado para algo, né? De trazer isso de uma forma com que ele consiga interpretar, tirar daquele lugar mais profundo do inconsciente, que muitas vezes a gente não consegue nem traduzir para palavras, né? Nem entender aquilo que a gente está acessando, que a gente está sentindo, e trazer de uma forma com que a gente possa compreender, né? A nível do nosso racional. Então, a gente que está observando essa dinâmica das mães do bebê reborn, né? Será que a gente também não faz parecido? Porque elas estão transferindo para onde? Para o boneco, para o bebê. Mas para onde que eu estou transferindo aquilo que eu não sei lidar? Agora eu dou essa devolutiva para vocês, né? Aonde que vocês projetam aquilo que vocês não estão conseguindo lidar ainda? Será que é numa compulsão, num vício, na comida, em uma pessoa, no trabalho, aquela pessoa que só quer trabalhar, não pode parar nunca? Então aqui a gente também tem o nosso calcanhar de Aquiles. É muito mais fácil a gente apontar o dedo para o outro, né? Não estou defendendo, porque sim, é um estado já adoecido. Mas a gente também tem os nossos estados adoecidos, só que a gente normaliza. Então quando vem algo diferente, igual essa questão das mães desses bebês, aquilo pra gente incomoda, porque não está normalizado, mas a gente normaliza muitas coisas, que a gente tá ali, ó, na compensação, que a gente faz o mesmo mecanismo que essas mães. A gente projeta num objeto, em algo ou alguém, aquilo que a gente ainda não curou dentro da gente, aquilo que não foi curado também dentro do nosso sistema. Então hoje a gente vai olhar com muito respeito, sem julgamento, essa situação, porque a gente faz igual. Com certeza, em algum ponto da vida, a gente está fazendo a mesma dinâmica. O nosso objeto, o nosso símbolo, onde a gente projeta só é diferente. Mas a gente faz isso também. Ó, a Juju já disse aqui, ó, eu faço isso, mas eu faço com a comida. Então, que a gente abra o coração hoje para olhar pra gente, não só para quem tá nessa dinâmica, para essas mães, mas que a gente entenda que é um pouquinho sobre a gente também, ok? E quando a gente entra em um estado de incômodo profundo, de irritabilidade, de indignação, de julgamento forte com essas mães, desses bebês, desses bonecos, o que eu digo também sobre a gente? Nós estamos em ressonância. Então, por que eu tô me incomodando tanto com aquela pessoa que não tá sabendo lidar com as questões dela e tá projetando naquele boneco? Por que tem que me incomodar tanto? O que tem nela que também tem em mim? E aí a gente já vira a chave de, opa, ainda tem coisas minhas a serem resolvidas. Então, quanto mais a gente se incomoda, a gente julga, a gente também está em ressonância com aquele conteúdo.
né? Aquilo está movimentando algo da gente também, através daquele símbolo que a gente está vendo no outro, né? Não diretamente comigo, mas através do outro, da dinâmica do outro. E eu também estou projetando ali neles, né? Nelas, no caso. Então a gente vai para um lugar mais profundo. A gente não vai só debater, né? Aqui a gente abre mão de julgamento. Dentro da constelação a gente não julga, a gente não precisa concordar, né? Mas é dar um olhar amoroso. E é isso, sim, né? Isso demonstra um adoecimento. Então eu não tô aqui para respaldar, para justificar, para apoiar posturas que mostram um adoecimento. Não, mas estou aqui para mostrar as dinâmicas inconscientes que estão, sim, por trás, né, desse comportamento, por trás disso, tá? Então vamos conversar. Eu fui separando tanta coisa, acho que o negócio só foi pipocando aqui do que pode estar acontecendo, né, por trás dessa dinâmica de eu preciso cuidar desse bebê, desse boneco. Então, o boneco está a serviço de quê? De quem? Da nossa história pessoal ou da história do nosso sistema, dos nossos pais, dos nossos ancestrais e até desconhecidos? Então, sim, esse boneco ele pode estar representando um excluído. Na alma, a gente faz uma lealdade, a gente faz um pacto, um vínculo de amor profundo com aquele que foi marginalizado, esquecido, ocultado e banido do nosso sistema. E aí, qual o movimento inconsciente coletivo do sistema? Vamos trazê-lo de volta. Então, muitas vezes, esse boneco está representando alguém que o seu sistema esqueceu, que o seu sistema marginalizou. Então, vou dar um exemplo. Pode estar representando um homem, um pai que foi embora, que abandonou os filhos. Pode estar representando alguém que roubou, alguém que matou. E entre outros, né, que vão fazer mais sentido talvez para vocês. Pode estar representando perda, luto de crianças, de abortos, de natimortos, de perdas precoces, né, filhos que partiram jovens, ou perdas precoces de um pai, de uma mãe. Essa questão do luto é muito comum, principalmente dos abortos. Tá? Esses dias eu postei um vídeo, né, da Tati Machado falando sobre aborto e como aquilo tocou as pessoas, né? O vídeo ele até viralizou porque a gente tem dificuldade de falar disso, sobre abortos, sobre essas perdas, seja o aborto intencionado ou o aborto espontâneo. Na constelação pra gente é indiferente. O que importa é olhar com amor e incluir de volta aquela criança, aquela vida que não foi adiante. Só que a gente tem esse costume de, essa vida não foi adiante, então eu acabo não incluindo esse bebê, né, esse serzinho dentro dos filhos que estão vivos, a gente não contabiliza. Então, minha avó, ela tem 3 filhos vivos, só que ela teve 2 abortos. Quando você pergunta quantos filhos você tem, ela fala que eu tenho 3 filhos, mas na verdade não, ela teve 5 filhos. Então isso é um movimento de excluir, talvez por falta de conhecimento, né, de não saber que faz toda a diferença, e também pela dor. Como é difícil para a mãe que perdeu esses bebês lidar com isso, lidar com esse luto, com essa perda e até com um sentimento de culpa que essas mães sustentam, né, por não terem conseguido levar adiante aquela vida. Quando é espontâneo, né, essas mães, elas têm esse sentimento, né, dessa falta, desse vazio, quando elas têm a consciência. Quando elas também não têm consciência, elas também vão sentir essa falta, esse vazio, essa culpa. Então, nem todos os abortos espontâneos a gente tem consciência. Muitas vezes a gente perde o bebê e não tá sabendo. Então, Bert Hellinger, nos estudos dele de constelação, ele falava que 60% das gestações, elas não vão adiante. Então, assim, é um número extremamente alto. Muitas vezes acontece ali a fecundação nos primeiros minutos, horas, nas primeiras semanas, aquele desenvolvimento ele não vai adiante, mas ali já tinha um ser, já tinha uma vida ligada ali, né? Aquele pai, aquela mãe já tinha uma vida naquele ventre, então conta, mesmo que fossem horas, minutos, igual a questão dos abortos intencionais.
Exemplo da pílula do dia seguinte, foi 12 horas. Sim, tinha uma vida ali. Essa vida conta, né? Então, as mães que fazem os abortos intencionais também carregam essa culpa, carregam esse vazio, carregam essa falta. É como se tivesse uma lacuna ali dentro. E eu preciso preencher aquela lacuna, né? Eu preciso olhar de novo para aquele aborto, para aquele bebê. E aí o reborn, ele pode ser uma tentativa de você ressignificar isso. E não só da sua vivência pessoal, se você teve uma perda, mas da vivência de outras mulheres do seu sistema. Às vezes você está tentando trazer esse irmão de volta, né? Sua mamãe foi lá, perdeu um filho, você tenta trazer de volta. Ressignificar isso através do reborn. Falar, nossa, tá faltando alguém, tem mais um aqui, tem mais um irmão aqui, deixa eu trazer ele de volta. E não só da nossa mãe, isso pode estar acontecendo também a nível das nossas avós, das nossas ancestrais. Tem sistemas que tem muitos abortos. Ainda mais quando a gente observa um padrão de feminino extremamente ferido, machucado, onde tem muitos históricos de abuso, tendem a ter muitos abortos também. Onde tem muitos históricos de morte na ancestralidade, tendem a ter muitos abortos também. Por quê? Forma-se ali um campo de morte. E aí a morte só vai puxando, vamos dizer, a morte em si, né? Então, exemplo, lá atrás teve muitos ancestrais imigrantes que morreram. Pode ser que os que vieram depois façam uma lealdade com esses que partiram. Os que vieram depois, no sentido, essas crianças, né, que até então deveriam nascer, começam a se vincular com os que morreram e vão buscando o caminho do aborto. Assim como a própria mãe também. Então, uma das principais questões do bebê reborn é isso, essa questão dos abortos, né, dos natimortos, das perdas precoces, dos lutos, mas tem muita relação também com a nossa criança. O que da minha criança precisa ser visto? Por que a minha criança, ela quer ser vista? Então, quem está segurando ali o bebê reborn não é o seu adulto, é a sua criança. É a sua criança que está pegando aquele objeto e ela está te pedindo ali, por favor, olha para algo que a gente ainda não elaborou da nossa infância. Então, talvez um afeto não recebido, um amor, um carinho, uma atenção, a presença dos pais. Muitas vezes a gente teve uma infância difícil, a gente foi rejeitado, abandonado, foi criado por outras pessoas, os pais não ficavam em casa, deixavam a gente ser criado pelo avô, pela avó. Então, que ferida, que falta na alma, que vazio, que buraco é esse que a sua criança traz, que ainda te coloca nesse estado lúdico, infantil, né? Que é ali ficar brincando com o boneco, olhando para aquela criança e muitas vezes transferindo para ele, a sua criança. Então, você pode estar fazendo por aquele bebê o que você queria que seus pais tivessem feito por você. Você está dando para ele tudo o que você queria ter ganhado. Só que eu tô fazendo isso num estado infantil. Para que eu possa compensar a minha criança daquilo que ela não ganhou, eu tenho que estar num estado adulto, num estágio maduro. Então eu tenho que sair desse lugar onde eu estou identificado, imerso com essa dor, dar 10 passos para trás, voltar para o meu adulto. E aí sim, numa postura madura, né, conectado com a realidade, cuidar da minha criança. Pegar minha criança no colo, dar o carinho e atenção que ela merece, dar o que eu quiser dar para ela, uma viagem, um passeio, ok. Então, nesse ponto, eu consigo lidar de uma forma saudável com a minha criança, né? E não imerso na própria criança. Ali eu não tenho solução enquanto eu estiver extremamente imerso e identificado com ela. E ainda sobre criança, né? Pode dizer muito a respeito da infância perdida. Aquela infância que não foi vivida. Então, eu não tive infância, eu precisei ser adulto, eu precisei cuidar dos meus pais eram doentes, meu pai era alcoólatra, minha mãe, exemplo, tinha esquizofrenia, a minha mãe estava cheia de filhos, eu tinha que ajudá-la, tinha que trabalhar, por algum motivo. Eu não tive infância, então eu posso tentar estar compensando agora aquela infância que eu não tive, né? Aquela coisa lúdica, esse brincar
Esse estado infantil não foi possível lá atrás. Eu tive que ser madura, eu tive que dar conta de muita coisa. Eu tive que dar conta de coisas de adulto. E aí ficou uma lacuna aberta na sua infância que não foi vivida. E lá no seu interno, ele anseia por isso, que isso precisa ser vivido, até para você curar a sua criança. E aí, mais uma vez, você projeta naquele objeto, naquele boneco, a sua infância não vivida. Só que, mais uma vez, você está num estado infantil, a sua criança segurando o bebê. Nesse movimento, você não tem cura dessa infância não vivida. Você precisa trazer o olhar do seu adulto para poder assimilar e ressignificar isso de um outro lugar. O nosso adulto dá conta de ressignificar, de assimilar as emoções e as vivências. A nossa criança, quando a gente está no estado da nossa criança interior, a gente não consegue fazer esse processo. É impossível, ok? Então, além dessa infância perdida, a gente tem infâncias também que foram violadas. E aí a gente entra em assuntos um pouco mais densos, como abusos, agressões, né? Agressões verbais, físicas, humilhações, todos os tipos de abuso. Eu não vou falar aqui porque depois trava, né? No vídeo, quando a gente fala certas palavras. Então, pode ter relação também com essa infância violada. E aí a minha alma, ela tem a necessidade de trazer essa pureza, essa inocência de volta, de recuperar isso. E aí eu vou para esse estado infantil, lúdico, né? Dessa brincadeira, de resgatar, de tentar resgatar esse meu lado criança, porque lá atrás foi violado, né? A minha pureza, a minha inocência, ela foi violada. Então a gente pode estar buscando também de volta isso, né? Resgatar essa criança mais uma vez. Uma infância perdida, né? Também uma infância perdida e violada, tá? Ok? Então vamos lá, deixe seus comentários aí, vamos interagir, porque a sua questão pode ser a questão de muitos aqui, tá bom? Tá dando pra me ouvir direitinho, a conexão tá ok, tá tranquilo aí? Deixa eu só ver aqui, parece que deu uma pequena instabilidade, mas tudo bem. Então vamos lá. Outras questões, dificuldades com a figura materna. Então, enquanto eu não me curar nessa mãe, eu vou projetar isso também sobre a minha maternidade, né? O meu maternar. Então, pode ser uma tentativa de lidar com a figura mãe. E o que me vem muito é uma forma de mostrar para sua mãe como ser mãe. Então, aquilo que você não me deu, aquilo que eu não ganhei, eu vou fazer aqui, ó, mãe, por esse boneco. Aquilo que a gente não viveu juntas, eu vou viver aqui, com esse boneco. Eu posso estar transferindo para o boneco a dificuldade de olhar para minha mãe. O que a gente precisa ainda resolver dessa história com a mãe? Abandono, rejeição, nutrição, algum movimento de amor interrompido, minha mãe não pôde me amamentar quando eu era bebê. O que aconteceu principalmente na fase intrauterina, já que a pessoa vai estar ali agarrada, né, a um bebezinho? O que aconteceu na fase intrauterina? Ah, minha mãe, ela esperava menino, não esperava menina. Minha mãe teve muitas complicações, quase me perdeu, a gravidez foi de risco, tive complicações no parto, fui separada da minha mãe na maternidade, minha mãe tentou me abortar. O que tem da história com essa mãe que ainda precisa ser curada? O que tem desse vínculo ainda que está interrompido? Que ferida é essa que está aberta? E a mulher que não se cura na mãe, ela tem dificuldade em ser mãe. Ela vai ter dificuldade no maternar dela. E é uma tentativa frustrada de ser mãe, né? Quando a gente é mãe de bebê reborn, é uma tentativa frustrada de ser mãe. Por quê? Tem a ver com as frustrações com a nossa própria mãe ainda. Não é uma maternidade real, concretizada, né? É algo totalmente irreal. É um mundo paralelo que a gente cria ali para compensar algo.
E, mais uma vez, é um estado infantil. É eu querendo maternar num estado infantil. Eu não tô dando conta de bancar com a maternidade de forma adulta. Então, aquela mulher que tá com o bebê reborn, ela pode ter um instinto materno muito forte. Ter a vontade de ser mãe, mas ela tá tão no conflito interno ali que o adulto dela quer ser adulto, quer ser mãe, mas a criança dela tá tão ferida, olhando lá para trás para a mãezinha dela, que ela não vai nem para o lado nem para o outro. Ela paralisa ali. E essa criança precisa se curar na mãe. Porque senão vai ser uma tentativa frustrada de ser mãe. Na criança, a criança não dá conta de coisas difíceis, só o nosso adulto. Então, por que tá tão mais fácil, né, a gente ficar nessa maternidade lúdica e real e não bancar o preço da vida de adulto? Porque a gente sabe que maternidade não é algo fácil, né? Eu ainda não sou, mas pela experiência das minhas amigas, da minha mãe, a gente sabe que não é algo fácil, a vida toda muda. Dá muito trabalho, né? Tem essa parte que o pessoal romantiza, mas não é assim, a gente não pode romantizar também. Tem sua beleza, né? Tem a sua parte divina, tem toda uma história bonita, mas também tem a parte, né, que a gente não pode ocultar, que é a parte ali que realmente é uma mudança de vida, dá trabalho, demanda muito da mulher, demanda. Então, por que a gente não tá querendo bancar com esse custo, né, de algo real, de algo adulto? Por que eu ainda quero ficar ali na minha estrutura infantil, né, fingindo essa maternidade? E não só se curar na mãe, tá? A gente não consegue ser adulto enquanto não se cura na mãe, mas no pai também. Será que a gente ainda não rompeu esses cordões umbilicais com o papai, com a mamãe? O que falta resolver também de vínculo interrompido ali, de amor interrompido com o nosso pai? Porque senão eu continuo na estrutura infantil. Continuo infantilizada na minha vida de adulto, né? Ó, vamos lá. Então, esse medo de ser adulto, ele pode estar muito evidenciado nisso. Eu tenho um instinto para ser adulto, não só para ser mãe, de maternar, mas eu tenho um instinto de ser adulto e eu não tô dando conta. Mas uma parte interna minha ali, por favor, o meu adulto tá pedindo para ser visto. Pra gente formar o nosso novo sistema, né, que é o nosso marido, o nosso filho, o nosso casamento, a gente precisa se despedir primeiro do sistema de origem. Enquanto eu não me despedir de papai e de mamãe, eu não formo o novo sistema. E eu não consigo ir para essa estrutura de adulto, me despedir da infância. Ah, Evelyn, mas eu tenho 40 anos. Mas eu tenho 50, 60, tem pessoas que têm 40, 50, 60, 70, 80 e não se despediram da infância até hoje. Porque ainda tem muita demanda, muita falta na alma, muitas coisas em aberto com seus pais e não foram lá curar a sua criança. Então, a gente estar no corpo de adulto não quer dizer de nada. Eu posso estar no corpo de adulto numa estrutura totalmente infantil, infantilizada, adoecida, tá? Outra coisa também, fugir da realidade. Então, a gente não quer lidar com algumas coisas na nossa vida. Eu vou dar um exemplo. Meu casamento tá uma merda. Eu quero me separar, mas eu não tenho coragem. Minha relação com os meus filhos está horrível, mas eu não quero me movimentar para resolver isso. Meu trabalho tá muito ruim, minha questão financeira tá muito ruim. Eu tenho muitas dificuldades da vida de agora, da vida presente, dessa vida real agora. E eu não quero lidar, então eu vou buscar um objeto de fuga. Eu quero me alienar dessa realidade que eu não quero mudar, que eu não quero movimentar, que eu não quero lidar. E aí você vai fugir, você vai criar ali o seu mundinho paralelo, a sua vida paralela que te dá algum prazer, que te traz algum tipo de conforto, de compensação. E eu vou me alienar ali e vou deixar lá, só aquela bola de neve aumentando, 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 até a hora daquilo estourar e eu não dar mais conta e eu adoecer. Mas eu prefiro aqui, não olhar, vou criar meu mundo paralelo, vou deixar lá, não tô com coragem de me separar daquele marido, de resolver minhas questões com ele, então peraí, deixa eu ficar aqui com esse bebê, deixa ele ir pra lá, não vou resolver, e deixa eu ficar aqui com esse bebezinho, né? Deixa eu me distrair aqui.
E é o que eu falei, não é só o bebê. A gente faz isso com outros objetos na nossa vida. O que a gente não quer resolver no aqui e agora, que eu tô fugindo de resolver, que eu tô buscando uma outra realidade paralela ali. Às vezes a gente se afoga em trabalho, se afoga também até de viver no mundo espiritual. Porque eu não quero viver a realidade da minha casa. Não quero olhar lá para os meus pais, para a demanda que ainda vem deles para mim, dos meus irmãos. Eu carrego o mundo nas costas, mas também não tenho coragem de soltar esse mundo que está nas minhas costas. Ainda quero ser o salvador da família. É o que eu falo, não é só sobre quem tá com o bebezinho no colo. A gente tá com outras coisas no colo aí, né? Fazendo a mesma dinâmica. É só outro objeto diferente do delas. É só outro símbolo. E talvez a gente normalizou o nosso. Volto de novo pro vício, pra compulsão. Seja alimentar, seja de compra, seja de álcool, seja o que for. Seja de internet, de tela. Ok? E o último ponto que eu coloquei também é a dificuldade de sentir. Então, existe um instinto primal no ser humano, primordial, que é amar e ser amado. Isso é um combustível, a gente precisa desse combustível. Então, se eu não estou conseguindo me abrir para alguma relação, eu não sei me abrir para as pessoas, porque a minha vida foi muito sofrida, a minha infância, minha adolescência, minha vida toda foi muito sofrida, então eu me fechei para as relações. Mas eu tenho necessidade de dar e receber amor. Eu preciso disso, é o combustível para eu me sentir viva. Só que eu não quero me abrir para uma pessoa real. Então o que a pessoa vai fazer? Ela vai colocar aquilo no bebê. Ela vai tentar fazer essa troca de dar e receber amor com esse bebê. Porque é muito difícil ela fazer isso com alguém real. Então ela se fechou, ela se encolheu, ela se protege dos outros. Mas esse instinto, ele prevalece. E se eu não amo e não me sinto amada, eu também não me sinto viva. Então eu preciso disso. E aí eu vou fazer isso com o quê? Com algo que eu me sinto segura em me relacionar. Que é o próprio boneco. Mas com as pessoas reais eu não me sinto segura. Pessoas muito sofridas, elas se fecham para se relacionar. Pessoas que tiveram a vida e a infância muito difícil, elas ficam ariscas, elas bloqueiam seu sentir. Porque se ela sentir, ela se torna vulnerável. Se ela amar, ela se torna vulnerável. Se ela der amor ou receber amor, ela vai se sentir num lugar de vulnerabilidade. E ela quer ser forte, ela quer se blindar. Mas o nosso combustível também é o amor. No fundo, ela quer sentir esse amor do jeito dela, do jeito que ela acha que é seguro. E ela vai encontrar um meio. Não quero dizer que vai ser a solução, porque não vai ser. Ali é uma falsa percepção de dar e receber. Na verdade, ela só tá ali dando, projetando aquilo em cima do boneco. E ela não tá se relacionando de uma forma real. Consegue entender? A gente tem que aprender a respeitar o processo do outro também. Nem todo mundo está pronto para entrar em contato com as suas sombras. Nem todo mundo está pronto. Nem todo mundo dá conta. A gente também não dá conta, né? A gente às vezes olha para o outro ali adoecido, a gente julga, mas a gente esquece que tem coisas que a gente também ainda está reprimindo, ainda está repelindo, ainda está postergando de resolver. Isso é natural a qualquer pessoa aqui dentro. Porém, em alguns, o adoecimento é mais evidente, igual nas mães de bebê reborn. É mais evidente o adoecimento, é algo que chama mais atenção, que é mais exótico, que é mais estranho. Mas todos nós temos as mesmas dinâmicas, tão quanto elas. Porém, em objetos mais comuns, algo que a gente já normalizou. E tá tudo bem.
Então é se permitir olhar para dentro, se permitir dar esse mergulho interno e investigar, pesquisar o que a sua alma ainda precisa curar e dar um sim para você. Dá um sim para você. Tem pessoas que falam, Evelyn, eu tenho medo de constelação familiar porque dizem que é muito profundo. E eu tenho medo de entrar em contato com aquele algo profundo. Mas enquanto você não entra em contato com esse algo profundo, ele dirige a sua vida de uma forma negativa. Ele te consome ainda, você ainda está totalmente identificado, e você acha, eu não estou entrando em contato. Muito pelo contrário, você vai estar totalmente identificado em contato com aquilo. Você vai estar ali no limbo e não sabendo administrar isso. Então é entrando em contato com aquilo que é profundo e difícil que eu posso amadurecer e fazer movimentos mais harmônicos e de solução na minha vida. Volto de novo para aquele lugar de fuga da vida de adulto. A vida de adulto não é fácil, a gente tem que bancar, custear o preço de ser adulto. Então a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, dar não para outras, tomar decisões importantes, sustentar posturas que podem ser mais desconfortáveis porque a postura é boa para você, mas incomoda o outro, incomoda o pai, a mãe, incomoda o parceiro, o filho. Às vezes a gente se mantém no nosso lugar certo de força incomoda o outro, porque o outro está numa dinâmica adoecida e projetando ainda em você, querendo que você retroalimente aquilo, aquela dinâmica adoecida. Uma vez que você não retroalimenta mais essa dinâmica adoecida e fica no seu lugar harmônico, isso pode incomodar o outro. E a vida de adulto é sustentar isso. É bancar esse custo, esse preço, esse desconforto. Vamos curar o que a gente precisa da nossa criança, ficar no presente, vir para a realidade, para o mundo real e para o nosso adulto. Quem lida com esse mundo presente, real, é o nosso adulto. Com esse mundo mais consciente que a gente dá conta de lidar. Agora, se eu vou para a criança, eu vou muito lá para o passado, para o lúdico. Eu vou muito mergulhada no meu sentir, no meu inconsciente. E eu também me perco. Então a gente precisa do caminho do meio. Eu adulto estou aqui, consigo acessar minha criança, vou acessando, curando e voltando para o meu lugar de adulto sempre. Acessando, curando, voltando para o meu lugar de adulto. E não vindo para cá, ó, infantilizando, perdendo a força na vida e ficando ali agarrado nesse lugar dessa criança ferida. Então vamos adultecer, curar o que é preciso. Quem chegou aqui nesse vídeo é porque dá conta. Às vezes a gente precisa de uma chacoalhada, sabe? De uns 3 tapas na cara, de falar, caramba, eu preciso movimentar, eu preciso mudar. Não adianta a gente ficar esperando pai e mãe mudar, dar o que a gente quer. Isso é uma expectativa infantil nossa, mais uma vez é uma postura infantil. O que eles não deram a partir de agora, eu me dou, eu faço pela minha criança e eu libero eles. Eu deixo eles em paz. Eu já cresci. Eu libero minha mãe, meu pai do papel de pai e eu vou ser pai e mãe da minha criança. E sigo ali com ela no colo, mas com a minha criança interna, com essa energia dela conectada em mim, dentro do meu coração. Curada e não projetada em um objeto. Ok? E é isso, meus amores. Se sentirem de compartilhar essa live, compartilhem. Me segue aqui no Instagram, no YouTube também. E deixe seus comentários. Vamos alimentando ali, porque talvez desses comentários novas polêmicas, novas lives, novos conteúdos eu posso fazer em cima, tá? Tô aqui, tô a serviço. Ali a Juju, eu libero os meus pais e me libero. É sobre isso, Juju. Eu libero os meus pais e me libero. Eu despeço da minha fase infantil e você adulto. Nunca é tarde para ser adulto, mesmo que você tenha 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. É isso. É um ser adulto diferente, é um ser adulto dessa forma mais íntegra, mais real. Curado, o adulto curado. Criança curada, adulto curado. Criança curada, adulto com força na vida.
um adulto presente na vida, relações maduras, relações equilibradas, quando a nossa criança está curada. Senão, tudo desgringola ladeira abaixo. E é isso, não tem como fugir de olhar para essa criança, tá bom? Um beijo e até a próxima!